Oi, gente, tudo bem? Mais uma parte aí do nosso material aí da disciplina da pós-graduação sobre tópicos de localização de Anderson, né? Tô na parte de equações diferenciais, equação de Schrödinger, desculpa, independente do tempo, né? Que é uma equação diferencial, né? E agora a gente vai falar do desvio médio quadrático, tá bom, gente? Então, bem, essa figura aqui é basicamente uma revisão rápida do que a gente já viu, certo? A gente está usando o formalismo unidimensional nesse primeiro exemplo aqui para, né, ficar mais claro. O Hamiltoniano do problema é a equação 1, é o Hamiltoniano de um elétron, né, que eu já expliquei, foi o Hamiltoniano usado por Anderson, né, inicialmente para estudar essa questão de localização. O primeiro termo ali, onde tem o epsilon n, é a energia local, a energia do elétron, né, no orbital n, por exemplo. Então é a energia potencial do elétron no orbital n, né, tem ali aquela representação do operador de projeção, né. E o outro termo é o termo de energia cinética, é o termo de salto do sítio n para o n mais 1 ou do n para o n menos 1, é o termo de Hoping, tá bom? Então qual é a ideia? Pegar esse Hamiltoniano, coloca na equação de Schrödinger, que é a equação 2, resolve formalmente a equação, chega na equação 3, que é a equação que dá formalmente a solução numérica para os coeficientes da função de onda, né? O f índice n é o coeficiente da função de onda no tempo t, onde a função de onda foi expandida na base de orbitais, tá bom? Então, mecânica quântica, vamos dizer assim, bruta. Pega o Hamiltoniano, diagonaliza, pega o estado inicial, expande ele nos altos estados do Hamiltoniano e aí coloca os fatores de fase e faz a evolução temporal, tá bom? Então isso a gente já discutiu em outras aulas, só repassando. Então como é que a gente pode caracterizar o estado φ, né? Aí, essas amplitudes de probabilidade aí, Fn? Como é que a gente pode caracterizar ela? Uma maneira é você calcular o desvio médio quadrático, que é esse sigma t aí definido pela equação 5. Né? Então, basicamente, é como se fosse o desvio médio quadrático mesmo do pacote da onda de probabilidade. Né? Você pega aí o Fn ao quadrado, que é a probabilidade do elétron estar no orbital n, e calcula uma variância, a dispersão do pacote. Basicamente é isso, tá bom? Então dá só uma analisadazinha aí nessa coisa. Vamos considerar novamente aí o estado uniforme, o modo uniforme. Vamos considerar que no tempo longo você tem um modo uniforme, ou seja, a amplitude, os coeficientes de função de onda em todos os sítios, né, para tempo longo tem o mesmo valor que eu chamei de f. Né? A gente já mostrou na outra aula que no final das contas dá 1 sobre n. Tá certo? Então vamos substituir, onde tem Fn ao quadrado, vamos colocar esse 1 sobre n aí. Então a equação 5, se você substituir, ela vira a equação 7 aí, no limite de tempo longo. E aí a gente tem esse somatório aí para calcular, né? Então observe que esse valor médio de n definido pela equação 6, se você coloca um limite aí de tempo longo, e basicamente você vai somar a série de n, né? Somatório de n, de 1 até n, dá para somar isso fácil, isso dá, né, n sobre 2. Então, no limite n grande, né? Então dá pra gente calcular tranquilamente a soma 7, fazendo essa mudançazinha de variáveis aí que a gente está colocando. Define o n asterisco como sendo n menos n médio, faz o limite de n grande, certo? E aí escreve a equação 7 como uma integral. A gente transforma a soma numa integral. Eu, né, peguei só a parte positiva da integral, certo? Coloquei a proporção, né? Peguei as constantes aí que estão faltando, botei na frente. E aí você tem aí que o sigma para tempo t, resolvendo essa integral rapidinho aí, dá proporcional a n. Então, no tempo longo, no modo uniforme, o que é que você tem? Você tem que o sigma é proporcional a n, da ordem de n, certo? Então, esse sigma ele tem um status parecido com a participação. É uma outra maneira de você medir a largura do pacote de onda, tá bom? E, novamente, é a forma como ele evolui no tempo que vai dizer se o estado é localizado, estendido, etc. Tal, né? Então, aí a gente vai ter de novo aí a equação 9, uma evolução temporal para esse sigma. Como é que o sigma depende do tempo. Então, ele é um tempo elevado a um expoentezinho b. Se o b for zero, você está no regime localizado. O sigma é constante. Se o b é pequenininho, está entre 0 e meio, esse é o chamado regime subdifusivo. Se você tem um b maior do que meio, mas menor do que 1, você tem uma dinâmica chamada superdifusiva. E se você tem b igual a 1, é o que a gente chama do balístico. É onde você tem os estados metálicos. Então, fazendo um estudo da evolução temporal desse sigma em função do tempo, você pode saber,
digamos assim, ter caracterizar o estado, se ele tem um comportamento isolante, ou seja, sigma proporcional a t elevado a zero, se ele tem uma dinâmica subdifusiva, superdifusiva ou balística. Né? Em geral, o balístico é que de fato você tem estados metálicos, tem em geral uma banda metálica lá, o sistema é metálico. Os casos difusivo ou subdifusivo, você tem uma dinâmica mais lenta, muitas vezes o que acontece é que você tem algumas ressonâncias lá dentro do sistema, certo? Ou alguns outros casos ligados à não linearidade, onde você consegue ter a propagação lenta lá do pacote. O pacote vai conseguindo se expandir lentamente lá, tá bom? Mas é isso, mas você consegue detectar que tipo de estados existem no sistema através dessa assinatura temporal aí da função sigma aí do desvio médio quadrático. Tá bom, gente? Valeu, um abraço. Obrigado, hein?